gente vai conseguir acabar com a fome do mundo, né? Você acha que é possível que no nosso planeta não tenha mais pessoas que passem fome e situação de miséria? Você acha que é possível também que todas as pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade? Você acha que é importante a gente discutir esses temas na nossa sociedade? Hoje vai ser um dos temas que a gente vai, vamos dizer assim, trocar umas ideias, tá? Eu trouxe alguns conhecimentos, a gente vai falar sobre esses conhecimentos que são bem importantes a gente falar, tá? E vamos falar também muito sobre esse ODS que está aparecendo aqui, esse ODS número 2, tá? Combate a fome, né? A gente tem que garantir a fome zero, ou seja, zerar a fome no país. Será que isso é possível? É um desafio para todos nós. Assista esse vídeo e você vai ver o quanto isso é interessante. E para começar, vou trazer uma questão bem interessante para vocês. Primeiro, né, ao longo dos tempos houve essa discussão, né, se realmente a fome era um fenômeno natural ou era produzida economicamente e socialmente. Né? E hoje em dia já se compreende que a fome também é resultado da pobreza, a fome também é resultado da miséria, a fome é resultado também da exclusão social. E essas questões a gente tem que levar bem a sério, porque várias famílias, nesse momento que estão passando agora, que a gente está conversando, essas famílias vão passando por situação de miséria, de fome, não tem o que colocar na mesa, não tem o que planejar até o café da manhã do outro dia, certo? Então, por que essa fome é produzida socialmente e também economicamente, né? Então, ela atende a interesses, e esses interesses pessoais, esses interesses de grupos econômicos, né, é que controlam a fome e a miséria no Brasil e no mundo. Tá? Então, que existe um exemplo disso muito claro é quando a gente vai falar sobre a questão da produção da alimentação. Porém, o que a gente observa? Observa que nessa produção de alimentos, né, a produção de grãos, por exemplo, esses alimentos não são distribuídos para a população. Então, eles produzem grandes quantidades de alimentos, mas esse alimento não é acessível para a população. A produção que existe de alimentos no mundo, ela fica limitada, né, a questões econômicas, ao valor econômico. Então, se o preço do dólar aumenta nas exportações, impacta também no preço do alimento no país. Então, vamos dar um exemplo. Se no meu país eu exporto muito grãos, né? Por exemplo, trigo, né? Se eu exportar muito e o preço dele subir no dólar, então no meu país, que apesar de produzir muito, o preço também sobe, porque o dólar se torna uma referência. E aí a gente tem insegurança alimentar, a gente tem instabilidade, a gente não tem segurança alimentar, a gente fica, vamos dizer assim, sem soberania também. O que é a soberania? É a gente ter o direito de escolher, o direito de decidir sobre o valor do nosso dinheiro, né? O valor do que nós vendemos, do que nós compramos, enfim, do mercado, e a gente perde essa referência, né, do mercado e tudo mais. Bom, voltando para essas questões que a gente está conversando agora, né, eu vou trazer também algumas observações. Essa minha apresentação aqui, ela foi feita a partir desse livro aqui, tá? Esse livrinho aqui, ó, Fome, tá? É um livro bem didático. Eu aconselho vocês lerem esse livro. É um livro muito bom, muito bom. Ele é simples. Em um dia você lê esse livro, tá? Ele é ele serve para oficinas, palestras, o que você utilizar. Ele tem ele tem uma linguagem tanto popular como ele tem muitos dados científicos. Então ele tem uma fundamentação científica. Os autores do livro são a Maria Elisa Marcondes Helene, Beatriz Marcondes e a Delcy Nunes, tá? É da editora Scipione.
e eu recomendo. Ele é muito bom. Ele fala sobre essa questão da fome e da miséria. Um outro livro também que eu recomendo para vocês, tá? Para vocês conhecerem como é que é a luta contra a fome e a miséria no Brasil, é esse da Ação da Cidadania, que tem um Betinho, tá? Ó, tá? Ação da Cidadania, 25 anos, tá? Esse livro, ele conta a história de toda uma luta sobre a segurança e soberania, né? Segurança alimentar e soberania aos alimentos, inclusive a formação dos conselhos de segurança alimentar e nutricional pelo Brasil. Então, esse livro também é um livro de cabeceira para quem quer estudar um pouquinho mais sobre fome e sobre a questão do acesso aos alimentos, né? A segurança alimentar, a soberania alimentar e nutricional. Então, vamos continuar aqui no nos nossos slides, tá? E eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá? Que a fome é uma questão ligada ao mercado internacional e comércio de alimentos. Como eu falei anteriormente, ela é ligada a questões financeiras, tá? Então essa fome que a gente conhece, essa fome que a gente vê, essa fome que as pessoas passam, ela é uma fome produzida, é uma fome arquitetada. Então, pessoal, toda a produção de alimentos, tudo vai impactar, né, no acesso, no preço dos alimentos nos mercados. E nós, consumidores, vamos ser impactados diretamente, né, por essa negociação, né, por essa comercialização, por essa monetização dos alimentos. Pode ser que ela seja bem negativa, ou seja, os alimentos vão ficando cada vez mais caros. Isso a gente observou nesse tempo de epidemia, né, da pandemia, e de repente os alimentos não ficaram tão acessíveis, tá? Então é uma questão que a gente tem que levar sempre em consideração, essa relação nossa com a questão dos alimentos, tá bom? Bom, continuando a nossa apresentação, outra questão também importante que a gente tem que levar em consideração, tá? A fome é um fenômeno decorrente do descaso das políticas públicas, né? Então, se num país não existe, por exemplo, uma política pública de soberania e segurança alimentar, uma política pública que garanta com que a população tenha acesso aos alimentos, e alimentos de qualidade, né? Não é apenas qualquer alimento, qualquer farinha de arroz, né? Multimistura, não. Alimentos de qualidade. Se um país não tiver uma política pública, né, e órgãos de controle social para que isso aconteça, ou seja, para que a gente tenha nosso acesso à alimentação adequada, né, se ela não tiver essa política, infelizmente, a alimentação, né, a produção de alimentos do país, ela vai ficar totalmente subordinada ao mercado internacional. E aí, a variação de preços, e aí a gente vai ver situações em países, por exemplo, que tem produção de diamantes, como são países da África, né, que produzem diamantes, são países que eram para ser extremamente ricos, mas têm um alto índice de pobreza e miséria, né, pessoas morrendo de fome, tá? Então, essa relação entre a questão do comércio exterior, dos alimentos, né, e a produção do alimento do país, ela tem que ser repensada, ela tem que ser planejada. E o país que não tiver, né, uma política pública voltada para isso, ele vai fadar ao fracasso. É uma das grandes preocupações que nós temos na atualidade, né? E aí a gente vai ver também uma outra coisa, tá? A segurança alimentar é um conceito proposto também pela FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, que considera as necessidades alimentares sobre vários aspectos, tá? Então, a FAO, ela vai trazendo essa questão da segurança alimentar, ou seja, é uma questão mundial, né? Uma questão discutida mundialmente, e que muitos países estão se envolvendo e desenvolvendo políticas públicas. O Brasil, ele vai e volta, né? Ele tem os avanços e tem os atrasos. Como aconteceu recentemente, quando o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi extinto do Brasil.
Ou seja, um órgão que era para defender justamente a nossa segurança alimentar no país foi totalmente desmantelado, né? Mas existem ainda alguns conselhos regionais, conselhos estaduais, que estão continuando essa luta, continuando esse trabalho. Além disso, como eu mostrei anteriormente para vocês, tem a Ação da Cidadania, que faz um trabalho também muito bom, né? Organizando, mobilizando. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre a Ação da Cidadania, desse trabalho maravilhoso que ela faz, tá certo? Bom, continuando aqui, certo? Os alimentos devem estar disponíveis na região, certo? Ou seja, não adianta ter uma produção de alimentos se ele não é disponível à população, tá? Ele tem que estar disponível a essa população. Se o alimento ainda não está disponível à população, como é que a população vai ter o acesso? Que é outra coisa também que eu vou falar agora, né, que eu vou continuar aqui comentando com vocês, é a questão desse acesso à alimentação, né? A população tem que ter o poder de comprá-los. Como eu falei anteriormente, se o alimento fica muito caro, não tem como comprar, né? Então, cada vez mais a cesta básica vai ficando mais cara, e o salário não aumenta, as condições financeiras não melhoram e as populações ficam vedadas a não ter o acesso a essa alimentação adequada, né? A população vai passando por situação de fome, miséria, cada vez mais excluída na sociedade, e eu não estou falando isso somente a classe baixa não, tá, pessoal? Isso daí vai atingindo também a classe média, né? Visto que, se você observar e estudar um pouquinho a história da Venezuela, houve uma crise na alimentação sem precedentes, pessoas morrendo de fome. Tanto que os venezuelanos, muitos deles se refugiaram no Brasil. E se você perguntasse para eles qual era a principal preocupação deles, pessoal, era comer, simplesmente comer. Porque houve uma crise de abastecimento na Venezuela, uma crise financeira que destruiu o poder econômico de todo mundo, né? Todo mundo com um alto índice de desemprego, e as pessoas tiveram que se refugiar do país. Para vocês notarem o quanto é interessante, o quanto é importante a discussão sobre segurança alimentar e nutricional no país, certo? O quanto é importante. Só que a nossa população às vezes deixa passar batido, né? Não nota o preço dos alimentos, não nota o abuso, né? Vamos dizer assim, alguns abusos contra o direito do consumidor, e a gente tem que ficar prestando bastante atenção nisso, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Tá? Os alimentos também devem ser adequados em termos de variedade, quantidade e qualidade para garantir a saúde. O que significa isso, pessoal? Significa que não adianta ter só caju, por exemplo, né? Então vamos ter bastante caju e matar a fome da população. Não é assim. Tem que ter uma quantidade suficiente, tem que ter uma variedade suficiente para que todos nós tenhamos os nutrientes necessários para a nossa saúde, né? Uma experiência que eu vi bem interessante foi no norte de Roraima, uma época na década de 90, que eu morava lá em Roraima, e a gente teve um surto de beriberi, né? Então, as crianças não comiam muitos grãos, né? Tipo arroz, feijão e tudo mais, e principalmente arroz, sendo que tem uma parte de Roraima que é produtora de arroz, mas como eu te falei, né, era produção para exportação, e as crianças indígenas que tinham essa insuficiência alimentar, né, elas começaram a adoecer, começaram a ter beriberi, né, e aí foi feita uma campanha para conseguir alimento para essas crianças, principalmente arroz, gente. Para vocês notarem que não é só uma questão de quantidade de alimento, tem que ter variedade e qualidade de alimento, tá? Muitos anos atrás no Brasil, hoje em dia não tem isso, graças a Deus, mas era mandado uma multimistura, tá? Tinha até sabor baunilha, sabor morango, tinha uma multimistura. Então a merenda escolar nas escolas era uma multimistura, era um pó, era um farelo, não sei o que era aquilo, tá? Então tinha grande quantidade, mas não tinha muito valor nutricional até. Tá? Então tem que prestar atenção nisso, porque senão a situação vai piorar bastante. Tá? Os alimentos, né, tem que ser aceitos pela cultura da população que tem acesso. Tá? Então, por exemplo,
A gente não vai fazer assim, vamos combater a desnutrição no Ceará com morangos silvestres, né? Gente, a gente tem que ver qual é a nossa cultura, a nossa alimentação, que tipo de alimento é mais acessível, né? Que tipo de alimento as pessoas têm mais gosto. Aí você pode pensar, não, comida é comida de qualquer jeito. Gente, comida não é comida de qualquer jeito, né? Eu morei um tempo na Venezuela e eu vou confessar para vocês, a comida era totalmente diferente, totalmente diferente. Eu tive que me acostumar ao tipo de comida, me adaptar a esse tipo de comida, né, para ter aceitação, né? Ou eu aceitava, ou eu me adaptava, né, ou então eu ficava com fome. Porque, por exemplo, a jaca, a paella, né, então havia uma série de alimentos, né, de pratos que não eram do meu conhecimento, não era do meu cotidiano. E eu tive que me adaptar a essa alimentação. Hoje eu não tenho muita dificuldade de adaptação, mas na época, assim que eu cheguei, foi terrível me adaptar, tá certo? Então vamos continuando aqui, pessoal. Somente quando esses 4 pontos são garantidos é que pode-se falar que o país está combatendo a fome e a miséria, tá? Então, quando nós atendemos esses pontos que eu falei agora, né, significa que o país está atendendo, combatendo a fome e a miséria. Mas existem também outras formas de fome, tá? E a gente vai ver as formas de fome que existem aqui. Uma delas é essa fome crônica, tá? Essa fome crônica é aquela que mata por doenças associadas à carência de certos nutrientes necessários à manutenção da saúde. É aquela que eu estava falando para vocês, né? A criança lá do indígena, ela tinha acesso à farinha, tinha acesso à carne seca, né? Carne de caça, tudo mais, mas não tinha acesso a outros alimentos. Então ela teve uma deficiência nutricional, né? Teve uma carência nutricional. Isso acabou acarretando doenças. E aí você pode pensar, mas isso só acontece quando a falta de um tipo de alimento? Não, às vezes tem todo o alimento possível, tá? Tem todo o alimento, o acesso a esse alimento para a pessoa, mas às vezes ela não tem uma educação alimentar, gente, não tem. Por exemplo, a pessoa que se alimenta só de Coca-Cola, de refrigerante e de sanduíche, ela acha que está sendo bem nutrida? Não, depois vai dar uma desnutrição dela, né, e ela vai ver que aquele alimento não foi um alimento saudável, tá? Pessoas que comem só gordura, batata frita e tudo mais, e depois as complicações, né, à sua saúde. A gente sabe disso, né? Esse grande problema de hoje é com xilitos, por exemplo, né, com suquinho, né, então alimentos que não têm uma qualidade nutricional, e aí as pessoas acabam acarretando doenças no seu próprio organismo, tá certo? Bom, outra coisa que também quero falar com vocês é a outra fome, que é a fome aguda, né? É aquela que mata por não se poder ingerir o mínimo necessário para se manter vivo. Essa é a fome mais grave, né? É quando não se tem acesso ao alimento, né? A pessoa não consegue se alimentar, isso é terrível. E se a pessoa não consegue se alimentar, ela vai morrer de fome. João, mas isso acontece, a pessoa não poder se alimentar? Gente, existem milhares de brasileiros que passam por uma situação de fome aguda, tá? Milhares e milhares de brasileiros. E a Ação da Cidadania é um exemplo de uma das organizações. Existem centenas de outras organizações, tá? Não é só a Ação da Cidadania, mas eu dou um exemplo porque eu sou da Ação da Cidadania e conheço o trabalho da Ação da Cidadania. A Ação da Cidadania não mede esforço, ela faz de tudo para atingir o Brasil inteiro, tá? Então, se você imaginar, lá na comunidade indígena do Amapá, eles recebem cestas básicas. Então numa zona rural do Rio Grande do Sul, também consegue receber as cestas básicas. Em Minas Gerais, em Salvador, em todo o Brasil, né? Então é uma força-tarefa de voluntários por todo o Brasil, são voluntários. Esses alimentos são adquiridos por instituições parceiras e os voluntários fazem a distribuição pelo Brasil afora. É uma coisa muito maravilhosa e que realmente traz o alívio para milhares e milhares de famílias, tá? Bom, então, pessoal, são essas ideias principais que eu tenho que passar para vocês. Logicamente, para falar sobre o ODS 2 vai ter que ser uma aula, né?
uma live, um momento falando só do ODS 2, porque é muita coisa, tá? E nós vamos ficando por enquanto por aqui, certo? Esse é o momento que a gente falou, teve as ideias básicas, tá? Aconselho vocês leituras, se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo, que eu posso mandar algumas indicações para vocês, tá? E muito obrigado e vamos continuar até a próxima, tá? Valeu, muito obrigado.